Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a este tutorial de utilização da ferramenta Google Forms. Eu já abri a minha pasta do Google Drive, onde se encontram os formulários que eu criei na última aula. Com 2 cliques, o formulário se abre. O Forms é uma ferramenta muito interessante para criar e avaliar testes ou atividades. Nele, existem diversos tipos de perguntas e funções que é possível explorar. Vamos fazer uma atividade exemplo para que possamos descobrir essas funcionalidades. Vamos lá? Há um primeiro campo, denominado Pergunta sem título, onde é preciso inserir a informação, no caso, a pergunta a se fazer. Vou começar com um campo para o aluno preencher o seu nome. O Forms tem um sistema inteligente que identifica qual o tipo de pergunta que você fez, então ele mesmo seleciona o tipo de resposta. Neste caso, o formulário entendeu que esta pergunta necessita de uma resposta curta. Caso tenha acontecido do sistema identificar uma pergunta e você quiser mudá-la, basta clicar na seta ao lado do tipo de pergunta e selecionar aquela de sua preferência. Ainda nesta pergunta, no canto inferior desta caixa que estamos editando, vamos habilitar a função obrigatória. Assim, o formulário só poderá ser enviado se todas as perguntas obrigatórias forem respondidas, certo? Esta é uma função opcional. Primeira pergunta criada, vamos para a segunda. Na barra lateral da caixa de pergunta, o primeiro ícone é um mais. Clicando nele, adicionamos mais uma caixa de pergunta. Vamos adicionar uma questão de múltipla escolha. Primeiro é necessário renomear a pergunta e depois as opções. Para essa pergunta, eu vou colocar 4 opções e ainda vou utilizar um outro recurso do formulário, acrescentar imagens. Passando o cursor do mouse sobre a primeira opção, é possível ver o ícone referente à imagem ao lado do ícone de excluir. São diversas opções para a fonte da imagem. É possível buscá-la no seu computador, na sua pasta de arquivos do Drive, tirar uma foto com a câmera do computador ou ainda buscar no Google. Vou fazer o upload da imagem a partir do computador. Para colocar mais de uma opção de resposta, é possível clicar sobre Adicionar opção ou simplesmente apertar Enter quando terminar de digitar. Agora, vou adicionar as imagens em todas as opções. Para acrescentar uma nova pergunta, clique novamente no mais da barra lateral e uma nova caixa se abrirá. Pronto! Uma outra opção de pergunta são as caixas de seleção. Assim, o aluno pode escolher mais de uma alternativa. Por exemplo, escreva a pergunta, coloque a imagem de referência e insira as opções. É possível mover as opções de lugar caso você queira alterar a ordem que elas aparecem. Para isso, é só clicar e segurar a opção e então arrastá-la até a nova posição. Nesse tipo de pergunta, é possível ainda limitar o número de caixas que o aluno ou a aluna podem selecionar. Basta clicar em Validação da resposta e definir. Você pode definir que devem ser selecionadas um mínimo, um máximo ou um número exato de caixas. É possível ainda criar uma mensagem para informar quantas caixas devem ser preenchidas se você preferir. Normalmente, as caixas de seleção são utilizadas para formulários em que se está fazendo uma pesquisa, mas nada impede de que esse tipo de pergunta seja utilizado em um teste ou atividade. Um outro tipo de pergunta são as em formato de lista suspensa. As listas suspensas são bem parecidas com as perguntas de múltipla escolha. Primeiro adicione uma nova pergunta no mais da barra lateral. Então, selecione o tipo de pergunta desejada, nesse caso, a lista suspensa. Mas como é que funciona a lista suspensa? Vou mostrar. Vou inserir a pergunta, uma imagem e as opções.
Certo. Para visualizar essa pergunta da forma como o aluno vai recebê-la, é preciso voltar ao topo da página e no canto superior direito, clicar em Visualizar no ícone em formato de olho. Esta é a forma como o formulário fica para quem o recebe. Aqui é possível testar como estão ficando as perguntas e o layout do formulário. Vejam que na pergunta de formato caixas de seleção, a versão que aparece para o aluno é bem diferente de como aparece quando estamos criando, como um menu e suas opções. É preciso clicar na caixa e selecionar uma opção para responder a pergunta, certo? Há ainda algumas funções relacionadas ao layout do formulário, como a alteração da aparência dele, a possibilidade de inserir cabeçalho, a organização das perguntas, que vamos abordar num próximo tutorial. Muito obrigada e até a próxima!